Para falar dessa decisão do Copom, deixa eu convocar aqui Paulo Clias, chamei ontem à noite, depois que saiu a ata do Copom, para ele nos ajudar a analisar. Obrigado, Paulo, por ter aceito o convite. Oi, Mauro, bom dia, mais uma vez sempre, obrigado pelo convite. Desculpa, bom dia também a todas e todos que estão nos assistindo aqui no canal, no Manhã Brasil. E realmente, depois desse depoimento, dessa entrevista com o Dino, fica até emocionado, né, para a gente conversar sobre as coisas da política monetária que a gente vai tratar aqui. Muito emocionante, parabéns para vocês, e é o retrato do Brasil, né? É uma tristeza, né? Essa tragédia social que a gente vive. Mas, enfim, vamos lá falar do Copom, vai? Agora, essa é uma coisa importante de trazer o Dino aqui, como a gente traz os indígenas lá do Pará e vai trazendo os trabalhadores, as trabalhadoras do Brasil, né, Paulo? É porque às vezes parece tão desconectado, né? O que está acontecendo lá, essa selvageria, essa brutalidade, selvageria não, essa brutalidade com a qual os trabalhadores e as trabalhadoras são tratados lá no Rio de Janeiro, os indígenas do Pará, e muitas vezes não nos damos conta da relação íntima que há da decisão do Haddad, da decisão do Banco Central com esta condição concreta que as pessoas vivem. E é uma ligação direta, né, Paulo? Completamente, né, Mauro? Quer dizer, a opção da política econômica que está sendo desenvolvida pelo terceiro mandato do presidente Lula, na verdade, é uma continuidade, né, de tudo aquilo que veio, que a gente chama, né, do austericídios, desde a época do Temer, a continuidade com o Bolsonaro, com o Paulo Guedes, né, que é basicamente um duplo, né? Você tem uma política monetária arrochada, né, quer dizer, taxa de juros, né, nas estratosferas, e uma política fiscal também arrochada, com base antes no teto de gastos, mas sempre, né, na austeridade fiscal, e a partir, então, de 2023, com o novo arcabouço fiscal, né, que, infelizmente, o Haddad convenceu o presidente Lula de que seria importante, né, não apenas revogar o teto de gastos do Temer, que era uma desgraceira realmente, e que Lula havia prometido na campanha que ia revogar, mas o Haddad convenceu, não vamos revogar, tirar só da Constituição, vamos substituir por uma lei complementar que mantém o mesmo espírito da austeridade burra e assassina, né, que o país está enfrentando. E aí isso dá, né, situações como a grande maioria do povo, especificamente a situação do Dino, né, quer dizer, desemprego, baixos salários, precariedade, custo de vida elevado, né, o colega dele que fez um empréstimo achando que, né, ia poder resolver com o emprego que tinha, taxa de juros, né, absurda, enfim. Infelizmente tem tudo a ver. Tudo a ver. Eu fico, sabe, Paulo, às vezes eu fico indignado com essa situação toda, né? Fico indignado com esse governo, com essa Petrobras, com essa aliança com as classes dominantes brutais, né? Que desgraçam o país. E ainda com esse discurso, né? Do setor de empreendedor. Tá aí, o Dino é um empreendedor. Né? Ele vende biscoito na praia, né? Esse é o empreendimento dele. E evidente, né? Quer dizer, o que ele quer? Ele quer um emprego, carteira assinada, salário garantido, possibilidade de ascensão no emprego. Acho que ele quer ficar vendendo biscoito Globo na praia, lá no Rio de Janeiro, debaixo do sol. Né? E agora, o que ele falou é a realidade do povo brasileiro. Né? Ele falou, desde menino que é um virador, não um empreendedor, um virador, alguém que corre atrás, né, nessa miserabilidade que marca o país. O Estevam DT chega aqui como novo membro do canal, muito obrigado, muito bem chegado. Paulo, te chamei para gente poder examinar essa ata do Copom. Ela é o ponto final, que começou com a reunião do Copom, a decisão, a nota do Copom e agora a ata, em que acho que aparece de maneira transparente e aprofundada qual é a orientação, não apenas do Banco Central, né, mas de toda esta área política do governo, porque o Banco Central é independente, mas é a mesma turma, né? Tanto a do Banco Central hoje, quanto a do Ministério da Fazenda e da Presidência da República.
E a ata é feita, ontem falava com a sua colega, Denise Gentil, ela falava, Mauro, é impressionante como essas atas são escritas para ninguém entender, né? Para só economista, só gente que trabalha, né? É só essa turma entender, as pessoas comuns, para ficar incompreensível para elas, né? É de propósito. E aí você pediu para separar alguns trechos da ata para a gente avaliar. Antes de olhar para esses trechos, Paulo, um olhar seu para a decisão do Banco Central, a gente não conversou depois disso, né, para a elevação da taxa e as repercussões desse início do mandato de Galípolo como presidente, com maioria total 7-2, 7 lulistas, 2 bolsonaristas sobraram por enquanto, só na diretoria do Banco Central. Queria a tua avaliação, então, sobre a decisão do Copom antes. Perfeito, Mauro. Bom, então, primeiro vamos só recuperar um pouquinho na memória de quem está nos assistindo do que se trata, né? Quer dizer, o Copom é o Comitê de Política Monetária, que nada mais é do que uma reunião dos diretores do Banco Central, os 9 diretores se reúnem a cada 45 dias, essas reuniões estão agendadas, né? A próxima vai ser no dias 8 e 9 de março, em geral é uma terça e uma quarta-feira, em que, então, eles tiram o boné, né, de diretor do Banco Central, botam o boné de membro do Copom, discutem realidade internacional, economia brasileira, etc., e, finalmente, no final da reunião, na quarta-feira, eles decidem, essa que é a atribuição fundamental, o patamar da taxa oficial de juros, a Selic. É isso que interessa na reunião periódica que o Copom faz. O que acontece? Como você falou, quer dizer, tem um ritual, né? Quer dizer, depois da reunião, né? Depois das 6 horas da tarde, para evitar especulação com o mercado, etc., é divulgado essa decisão, sai uma breve nota, né? E alguns dias depois, essa nota é transformada numa ata, efetivamente, né? Quer dizer, dirigida, como se diz, para os entendidos, porque realmente muito pouca gente consegue, né, entender, não é nem o economês, né, Mauro, eu brinco com você, é o copomês, né, é uma linguagem cifrada do Copom. E eles, então, resolveram aumentar a Selic em mais 1%. Ela já vinha numa ascensão. Na reunião anterior, quer dizer, a última reunião dirigida pelo Roberto Campos Neto, em dezembro, eles já tinham apontado, isso não é nenhuma decisão, isso é importante de saber, quer dizer, é uma sugestão, uma tendência, uma perspectiva, olha, seria importante aumentar a taxa em 1% em cada uma das 2 próximas reuniões. Quer dizer, então, ficou meio que encomendado 1% agora, como aconteceu, e 1% agora, mais à frente agora também, no começo de março. O que é uma loucura, né? Quer dizer, não faz o menor sentido do ponto de vista macroeconômico, mesmo numa perspectiva conservadora, neoclássica, como a gente diz, né, ter mais esse aumento na taxa de juros. Com isso, o que aconteceu? O Brasil voltou a ser o campeão mundial da taxa real de juros, como se diz. O que é? Você tira a taxa oficial, tira a inflação, tá certo? E, atualmente, então, o Brasil passou Rússia, Turquia, Argentina, é o campeão mundial, triste, pódio, né? A gente tem uma taxa de juros quase de 10%, tá certo? Em termos reais, o que é uma loucura, né? Ela tem 2 impactos imediatos, fora muitos outros. Primeiro, ela impacta diretamente o volume de juros que o governo gasta a cada dia, semana, mês, ano, para quê? Para pagar os juros da dívida pública. Porque, no mínimo, se paga a Selic. Aumentou a Selic, aumenta para os próximos 12 meses o volume de juros que a gente vai pagar. Vamos falar sobre isso depois. Segundo, aumentam os custos de todo tipo de crédito, empréstimo e financiamento na sociedade. Porque os bancos partem da Selic e jogam aquilo que no financeiro chama-se o spread, né? Para dar essas taxas absurdas que eles cobram das empresas, das famílias, das pessoas, né? Sem nenhum controle do Banco Central, era uma função fundamental do Banco Central, quer dizer, estabelecer limites, né, de quanto o sistema financeiro pode expoliar todas as áreas da sociedade não financeiras, tá certo? Mas isso o Banco Central faz cara de paisagem, deixa tudo.
para as livres forças de mercado. Então, cada vez que aumenta a Selic, no mínimo você tem essas duas opções. E por quê? Porque o fundamento para esse pessoal é o quê? A gente precisa aumentar a taxa de juros para reduzir o nível da atividade econômica. Essa é a intenção, tá certo? Quer dizer, eles avaliam que o Brasil está muito aquecido, né, como se estivesse, né, operando, né, o crescimento do PIB de forma perigosa, como eles dizem. Então, vamos reduzir, vamos aumentar a taxa de juros, com a ideia de que isso vai provocar o quê? As pessoas vão, ou as empresas, o conjunto dos agentes econômicos, como eles dizem, vão ficar mais atraídos por aplicações financeiras, porque a taxa de juros estaria alta, tirariam recursos do consumo e botam na poupança. Eu não vou nem discutir esse modelo aqui, porque demandaria tempo, mas isso não funciona no caso do Brasil. E, principalmente, não funciona para o que eles pretendem, que é atacar a inflação. Porque a nossa inflação não é aquilo que os manuais de economia chamam de inflação de demanda, né? Então, o Paulo e o Mauro vão deixar de procurar tomate e batata na feira, daí, então, a tendência realmente é que o preço do tomate, da banana e da batata baixe. Não, a nossa inflação é causada por aquilo que a gente chama de choque de oferta. São preços sobre os quais nós não temos nenhuma influência. Ninguém vai deixar de usar conta de luz, tá certo? Ninguém vai deixar de comprar no limite, né? Quer dizer, pão na padaria, quer dizer, são bens, ou colocar gasolina no seu carro. Sobre isso, a decisão é de fora. Tá certo? Quer dizer, então, aumentar a taxa de juros, na verdade, só agrava esse problema. Uhum. E aos 30 anos, desde que começou esse sistema de metas de inflação, plano real, etc., foram raríssimas as ocasiões em que o Copom acertou, tá certo? No sentido de aumentar ou reduzir taxa de juros para obter redução ou aumento da taxa de crescimento da economia. Então, realmente é um absurdo e é uma medida que, mesmo do ponto de vista macroeconômico, ela é equivocada. Tá certo? Então, vamos dizer, mas, Paulo, não tem jeito, porque a correlação de forças, não sei o quê, parar. É verdade, quer dizer, uma coisa é você avaliar o Congresso Nacional, deputados, senadores, etc., e as dificuldades que, eventualmente, o governo possa ter. Outra coisa são decisões de política econômica que não tem nada a ver com o Congresso. É uma decisão do Executivo. É ministro da Fazenda, presidente da República e nada mais. Você percebe? Quer dizer, e medidas deveriam ser tomadas desde o dia 1º de janeiro de 2020. Uhum. E não foram tomadas. Entende? Por exemplo, essa coisa da taxa de juros, né? 14,25 com uma encomenda de mais um. Tá certo? Quer dizer, o que leva o Banco Central, além de todas as razões de interesse do sistema financeiro, etc., mas o argumento, o que leva o Banco Central a colocar a taxa de juros lá em cima? Porque a inflação saiu do controle. Por quê? Porque Haddad resolveu, mais uma vez, lá em 2023, dar uma de bom moço, né? E resolveu reduzir ainda a meta da inflação. Então, a nossa meta é 3% ao ano de crescimento de preços, pode subir 1,5% para cima, 1,5% para baixo, então tem um intervalo de 1,5% a 4,5%. O que acontece? Como a inflação passou de 4,5%, tá certo? Está 4,8%, 4,9%, aí você oferece de bandeja para o pessoal do sistema financeiro, representado no Banco Central, o argumento, olha, está descontrolada, temos que fazer o arroxo monetário, como eles dizem. O que é uma loucura. Quer dizer, o governo podia ter tido lá atrás o bom senso, eu e milhares de outros economistas, na época, falando, olha, muda a meta da inflação, acabou, é simples e tranquilo. Quem decide isso é o Conselho Monetário Nacional, que é composto presidente do Banco Central, ministro da Fazenda e ministro do Planejamento. Mesmo na época do Roberto Campos Neto, o governo tinha maioria, 2-1. Bota a meta da inflação em 4,5%. 1,5% para cima e para baixo. Na banda de 3-6, não teria argumento, do ponto de vista, pelo menos, macroeconômico, nenhum para o Banco Central estar com essa taxa de juros. Ela podia estar muito mais baixa. Mas Haddad falou, não, vamos mostrar que nós somos sérios, responsáveis.
Mauro, sabe quantas vezes nos últimos 30 anos, que é o tempo de vigência do sistema de metas, desde 94, quando o Plano Real foi feito, quantas vezes a taxa de inflação foi menor do que 3? De 30 anos, 2, eu acabei de olhar, 1998 e 2017. Todos os outros 28 anos, estava ali 4, 5, 6, de vez em quando escapava realmente, dava um salto, voltava. Mas se a gente tivesse feito isso lá atrás, boa parte do argumento do financismo tinha desaparecido. Ou seja, Paulo, em 30 anos, nos últimos 30 anos, para mostrar o que você está dizendo essa meta de 3% de taxa anual de inflação é completamente irrealista e está, pelo que eu entendi, a serviço do capital financeiro. Em 30 anos, em 28 dos últimos 30 anos, a taxa de inflação no Brasil foi superior a 3%. Ficou ali na média de 5 e 6, é isso? Exatamente. Então, quer dizer, quem propõe, olha, por que não põe 5%, por exemplo? E qualquer colocação, vamos dizer assim, é um chute, porque a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses, pode ter um choque internacional, pode ter uma guerra, pode ter descoberta de poço de petróleo, pode ter decisão da OPEP, tudo é possível, por isso que é uma meta, e o Banco Central vai calibrando. Agora, pelo menos, utilize o passado, se não como uma certeza do futuro, mas como uma referência. Porque alguém vai dizer, então bota 2. Por que não botou 2? Aí a taxa de juros seria muito maior. Ou como você disse, por que não 5? Ou 4,5? Alguma coisa no direito tem uma coisa que ele chama o princípio da razoabilidade, né? Eu acho muito bonita essa expressão, né? Se tivesse, né, incorporado o espírito da razoabilidade, de tomar uma decisão que seja razoável, era óbvio, olha, faz uma média de como foi nesses últimos anos e vamos estabelecer. Durante vários anos, inclusive, a meta oficial, não só a inflação real acontecida, a meta oficial era 4, 4,5, depois baixou para 3,5, então o Haddad baixou mais ainda para 3. Num cenário... O Haddad fez o que nem Paulo Guedes ousou fazer, é isso? Ninguém, nunca. Como diz o Lula, nunca antes na história deste país. Impressionante, impressionante. Deixa eu registrar aqui, Paulo, o Marcelo Vasconcelos chega como novo membro aqui, é isso aí. Nós vamos juntando trabalhadores e trabalhadoras, vamos juntando intelectuais, vamos juntando gente de todo canto, pessoas ativistas, simpatizantes, para construir o canal Jones Manuel. Vem muita coisa boa pela frente. O Flávio Azevedo, trabalho de base é isso aí, parabéns ao Jones, ao Mauro e ao Manhã Brasil. Está se referindo, com certeza, à entrevista aqui com o Dino Saavedra. Olha que legal, o Lucas Ferraroni Dracin. Bom dia, hoje é meu aniversário. Eu entrei no Zenta, 40 redondo e cada vez mais com a esperança da chama revolucionária mais fortalecida. Estamos juntos também com você, João Pereira, chegando aqui como novo membro. Bom, Paulo, então é isso. Este governo é um governo que, do ponto de vista da política monetária e da relação com a inflação, mais radical, mais reacionário até do que foi o Meirelles no Temer e o Guedes no Bolsonaro. Incrível, incrível. Infelizmente, quer dizer, no quesito política monetária e política fiscal, quer dizer, a gente não está cumprindo com as expectativas realmente do que era a esperança da mudança, tá certo? No debate ao longo de 22, quer dizer, tinha, obviamente, uma missão fundamental, que era tirar o espantalho do fascismo, impedir a volta do Bolsonaro, mas a gente não queria só isso, né? Quer dizer, a expectativa, e o Lula dizia na época da campanha, você e todo mundo que estava assistindo, devia se lembrar, ele dizia, olha, eu só aceitei essa incumbência do terceiro mandato, porque eu quero fazer mais e melhor, o Lula dizendo, do que eu fiz entre 2003 e 2010, os 2 primeiros. E mais uma coisa ele dizia várias vezes na campanha, eu quero fazer 40 anos em 4. Né? Ele pegava o mote da época do Juscelino Kubitschek, né, na década de 50,
que o mandato era quinquenal, né? E o Juscelino fez mesmo, 50 anos em 5, construiu muita coisa, deixou um legado muito importante, independente da crítica que se faça. Nós já estamos em mais da metade do terceiro mandato. Quer dizer, o Lula queria fazer 40 anos em 4, ele tem menos de 2 pela frente. E, infelizmente, muito pouco foi feito ainda. Por quê? Porque um dos obstáculos é essa amarra que, infelizmente, ele foi convencido pelo Fernando Haddad, tá certo? Do ponto de vista tanto da política monetária quanto da política fiscal. A política monetária, você lembra, o Lula passou 2 anos diariamente metendo o pau no Roberto Campos Neto, que era irresponsável, traidor, absurdo, a taxa de juros nessa... E agora? Que ela está mais alta ainda do que estava do traidor bolsonarista. Entende? E eu converso com as pessoas, falo, pô, mas você está sendo muito contundente. Não, olha, é isso, quer dizer, bastava resolver essa questão que a taxa de juros ela podia ser muito mais baixa do que efetivamente ela está. Não é a única questão, não é o único problema, teria que ter muito mais relaxamento também na política fiscal, retomar programas de investimento público, recuperar políticas públicas, tirar esse fantasma. Você percebe? Uma gestão comandada por um partido que se chama Partido dos Trabalhadores, ficar centrando a austeridade fiscal em cortar saúde, educação, previdência, assistência. Isso é uma loucura, entende? Quer dizer, isso também é uma medida que basta o governo. Por quê? Porque, além de estabelecer a meta de 3% de inflação, o Haddad incorporou o espírito do bom moço e falou, vamos fazer equilíbrio fiscal. Mesmo na vigência do arcabouço, vamos dizer, o arcabouço está aprovado. Não, mas o governo pode dizer, olha, em 2025 ou antes, em 2024, a gente já sugeria, não vai ser possível ter equilíbrio de contas entre receita e despesa, infelizmente. Como aconteceu na grande maioria também desses anos, dessa série de 30 anos. Vamos ter um déficit, que não é nenhum problema de catástrofe anunciada, até pelo contrário. Quer dizer, é a condição para você retomar um programa de desenvolvimento econômico, social, etc. A grande maioria dos países capitalistas no mundo hoje, já encerro, tem déficit. Por quê? Porque é um instrumento de política econômica promover crescimento e desenvolvimento. Ô, Paulo, a alegação da Gleisi e do Lindbergh, de maneira mais destacada, né, foram os radicais nessa argumentação, os mais radicais, por sinal, parênteses, né, enquanto você falava, foi olhar de novo o Twitter, o X da Gleisi e do Lindbergh para não cometer injustiça, né? Eles que desceram o pau no Roberto Campos Neto em cada decisão do Copom, em cada nota do Copom, em cada ata do Copom, silêncio total, né? Nenhuma manifestação. E aí, eles e mais o presidente Lula, e mais o Manteiga, e mais os governistas progressistas de uma maneira geral, venderam ao país a versão de que era inevitável, que o Galípolo estava vitimado por uma armadilha preparada pelo Campos Neto, porque o Campos Neto tinha deixado o tal do guidance, né, a indicação de que haveria, de novo, que haveria o reajuste de 1% agora, e que se ele não fizesse isso, o país teria submergido em fogo e larva ardente. Estou ironizando, claro, mas essa versão de que Galípolo estava condenado a subir em 1% a taxa por conta do Roberto Campos Neto é sustentável, Paulo? Não tem a menor sustentação, né, Mauro? Tanto que, em momentos passados, já houve situações em que as orientações, né, a guidance, eles adoram inglês, né, das reuniões anteriores tiveram que ser reavaliadas, porque senão não precisava fazer reunião do Copom a cada 45 dias. Se a reunião de dezembro já diz, olha, aumenta na próxima e na outra, na reunião de janeiro e de março, teoricamente já está decidido, não precisa nem reunir em janeiro nem em março, basta formalmente, né, o presidente do Banco Central anunciar a nova taxa de juros a cada momento. E não funciona assim. Esse sistema a gente importou do modelo de funcionamento do Fed, que é o Banco Central norte-americano, é o Federal Reserve, né? A abreviatura é Fed. E eles têm isso, então, eles se reúnem a cada 45 dias, nós copiamos,
Inclusive, atualmente, a gente faz a reunião no mesmo dia que eles, nas terças e quartas, e o calendário, né, acabou levando essa coincidência. Eles têm essa coisa também de uma hiperpreocupação com os termos da ata e da nota e do comunicado, etc., porque nas entrelinhas, né, os atores econômicos, os especuladores, os agentes do financismo, poderiam eventualmente inferir o que seria comportamento futuro da taxa de juros, etc. Mas isso é uma tradição, quer dizer, não existe nenhuma obrigatoriedade de, na reunião de janeiro, seguir o que havia sido sugerido, porque não era uma decisão, era uma perspectiva, era uma sugestão, era uma hipótese. E fortemente carregada, veja bem, com um conteúdo político, porque era a última reunião do Roberto Campos Neto, ele estava sendo fritado, né, pela equipe, ou parte, pelo menos, da equipe do presidente Lula, e ele quis deixar uma marca, falou, tá bom, olha aqui, 1% na próxima e 1% na segunda. Mas isso não é uma decisão. Então, é um contorcionismo retórico, entendeu, desse pessoal que quer defender o indefensável, que como não pode justificar, falar, não, 14 é uma taxa boa, ele diz, olha, não tinha jeito, porque a gente não é obrigado nada. A cada reunião do Copom é autônoma para decidir aquilo que ela quiser. Ela pode manter a taxa de juros, ela pode reduzir ou ela pode aumentar. Ela se baseia, eventualmente, no histórico das reuniões anteriores, mas não tem nada a ver. Para a reunião de março, a mesma coisa, vai voltar a mesma ladainha. Não, somos obrigados a aumentar mais 1% 3 meses depois, porque em dezembro, né, o Roberto Campos Neto deixou uma bomba com efeito retardado. Não tem sentido, Marco. Ou assume, tem que aumentar mesmo e nós vamos aumentar, e aí cai a máscara da hipocrisia, ou então muda, se não está contente com a taxa de juros nesse nível. Não, o cadáver do Campos Neto já esfriou e ainda estão dizendo que é ele o culpado. E é muito interessante, porque se fosse isso mesmo, então chegou agora, nesta ata que saiu ontem, eles teriam dito, olha, que aí o guide, agora não tem mais Campos Neto, né? O chamado guidance, né? A indicação do que será é responsabilidade total do Galípolo, Haddad e sua turma. Por que eles não fizeram agora? Disseram, não, vamos mudar a guidance, né? Não, porque na alegação dele, esse é um governo, Paulo Cleves é o governo mais chantageado da história do país. Tudo não pode porque tem uma chantagem, né? Então não pode favorecer o MST porque o agronegócio. Não pode defender a Venezuela porque os Estados Unidos. Não pode reduzir a taxa de juros porque o capital financeiro. Não pode fazer projetos mais assertivos no Congresso Nacional, porque é o governo do não pode e da chantagem permanente, um governo gostosamente chantageado. Tem chantagem? Tem, mas tem chantagem em todo canto do planeta, viu? Olha, essa chantagem aqui não é perto, é bolinho perto da chantagem lá de Cuba, da chantagem de Gaza, da chantagem da Colômbia, da chantagem do México, que tem como vizinho os Estados Unidos, né? Então é muito confortável esse lugar do discurso da chantagem. E aí, uma das alegações desta conversa fiada aí, de que não podia baixar a taxa de juros, é que se baixasse a taxa de juros, o dólar iria para as alturas, iria passar de R$7, ia destruir a economia brasileira, né? É claro que teve agitação, teve especulação no aumento da taxa do dólar, né, que chegou a 6,27 lá em dezembro. Mas ele está caindo para 5,77 e não é porque, né, porque a conversa do mercado é o dólar sobe por causa da questão fiscal, cascata, né? O dólar sobe porque subiu no mundo inteiro. E aí teve uma dose extra de especulação local aqui, né? Então, tanto que olha que interessante, aqui é a valorização das moedas frente ao dólar. O real foi a moeda que mais desvalorizou em relação ao real, em relação ao dólar. Olha agora,
O real é a segunda moeda que mais valorizou em relação ao dólar, ou seja, não tinha nada a ver com decisão do Banco Central, como diz o governo, nem a ver com a questão fiscal, como diz o capital financeiro, né, Paulo? Não, exato. Veja, essa questão da chantagem que o mercado financeiro, né, oferece, né, setores, pelo menos, né, de natureza mais especuladora, né, mais especulativa, isso é permanente e vai continuar. Né? Quer dizer, por quê? Porque o mercado de câmbio é um mercado hiperconcentrado, quer dizer, são grandes conglomerados, grandes oligopólios, bancos, outras instituições financeiras, fundos financeiros, que operam o quê? Na compra e venda de dólar, ponto. É isso que, entre outras coisas, eles fazem. Sempre que tem alguma situação em que eles se sentem ameaçados, eles fazem aquilo que chama corrida especulativa contra o dólar. Isso acontece em N momentos, tá certo? Da história brasileira. Por exemplo, na primeira eleição do Lula, nas vésperas, o ano de 2002, ele foi eleito em outubro de 2002, foi uma loucura, porque era isso, quer dizer, o financismo jogando pesado, que se o Lula ganhar, o Brasil vai quebrar, vai ser a catástrofe, antessala O dólar chegou naquela época ao quilo que era impensável, que era 4, a relação R$ 4 para $1. Veio a eleição, o Lula ganhou, passou, novembro, dezembro, tomou posse, voltou. Entende? Chegou até a próximo de situações de paridade, que era o absurdo ao contrário. Né? Quer dizer, o real muito valorizado em relação ao dólar. Então, agora, esse momento é a mesma coisa. Quer dizer, eles sentem que há situação, né? O Haddad relativamente dificultado em algum momento, transição no Banco Central, o Roberto Campos Neto sai, o Galípolo não chegou, os caras resolvem, vamos apostar. Foi claramente, além do que você falou, quer dizer, teve uma valorização no mundo em geral, por conta das incertezas, da posse do Trump, o que ele vai fazer, etc., que continua, mas um caráter extremamente forte da especulação. Os caras pagam para ver. Esse é que é o ponto. E aí o que acontece? Quer dizer, como o nosso sistema ele é completamente aberto, sem nenhum controle, o dinheiro, o capital estrangeiro entra e sai da hora que quer, ele é puramente especulativo, uma boa parte, quer dizer, acaba fazendo uma pressão muito grande, porque nós vamos sair, a chamada revoada de capitais. E essa saída é uma ameaça sobre a taxa de câmbio, não tem nada a ver com fundamentos reais da economia, oferta, demanda, capacidade instalada, vinda de novos investimentos estrangeiros, exportações, não, nada a ver. É um movimento puramente especulativo. Por isso que precisava ter, entre outras coisas, a tarefa de regulamentar esse sistema da conta de capitais, como a gente diz. A saudosa professora Maria da Conceição Tavares sempre dizia isso. Porque esse dinheiro especulativo que vem para ganhar dinheiro da noite para o dia e pode sair a hora que quiser, é que faz esse sistema muito instável. E o governo de plantão sempre refém de uma eventual chantagem. Você mudava e dizia, olha, o dinheiro quer entrar? Entre. Mas tem aquilo que se chama quarentena. Você é obrigado a entrar no Brasil. O Brasil é o campeão mundial da taxa de juros, você quer especular? Perfeito, venha. Mas na hora que entrou, tem que ficar pelo menos 3 meses, 6 meses, né? Aí cada país decide, antes de eventualmente... Isso praticamente liquidaria essa especulação que... de um dia para o outro, de uma semana para outra, é isso? Liquidaria é difícil, né, Mauro? Porque os caras também têm criatividade que a gente não pode subestimar, mas reduziria e muito, né? Quer dizer, esse impulso... Ou seja, essa conversa de que não tem nada para fazer é conversa fiada, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa. De vontade política, né? Exatamente. E esse tipo de medida, desculpa, só para lembrar, não tem nada a ver com correlação de forças no Congresso, isso são decisões administrativas da equipe econômica e do Banco Central. Paulo, vamos falar então da ata. Está aqui. Se você tem curiosidade, vale a pena investir tempo, porque é isso, né? Nós precisamos nos apropriar dessa linguagem, inclusive das classes dominantes, para poder combatê-los melhor. Eu estou colocando no chat agora, mais uma vez, o link para o setor, para a área de atas do Copom
lá no site do Banco Central. Está aqui, essa ata saiu ontem. Você tinha pedido para separar algumas notas para você traduzir para nós alguns trechos da ata, uma ata longa, né, como eu disse, mas você tinha pedido para separar algumas. Boto na tela, a gente não combinou antes, você quer você mesmo ir lendo e interpretando, quer que eu leia, como você quiser. Não, eu acho que, sim, se você quiser, mas aquilo que a gente chamava, né, Mauro, nos velhos tempos, das pérolas, né, do Copom-mês. Porque nesse item 7, quer dizer, você tem a linha inicial dizendo o quê? Quer dizer, você está tendo um processo de crescimento, o Banco Central dizendo, né, o Copom dizendo, processo de crescimento da economia, tá certo? Então, ele diz, olha, começando ali, o comitê segue avaliando que o cenário base prospectivo, ou seja, para frente, né, envolve uma desaceleração da atividade, a qual é parte do processo de transmissão de política monetária e elemento necessário para a convergência da inflação à meta. Então, eu queria justamente pegar essa frase, Mauro, por quê? O que ele está dizendo? Quer dizer, o cenário prospectivo, daqui para frente, envolve uma desaceleração da economia, porque o PIB vai ser oficialmente anunciado só em abril, março, quando o IBGE fechar os cálculos, mas vai crescer em torno de 3,2%, 3,5% em 2024. E vamos lembrar que o Banco Central e o Ministério da Fazenda têm um modelo que qualquer crescimento do PIB superior a 2,5%, eles inventaram, né, esse número mágico chamado PIB potencial, que, né, é super polêmico, a grande maioria dos economistas desconhece, e quem conhece discorda, mas, enfim, isso seria problemático porque teria, no linguajar do economês, pressões inflacionárias. É isso que o secretário executivo da Fazenda está falando, o Haddad está falando e o Galípolo está falando. A gente tem que reduzir o crescimento da atividade. E, para isso, eles se fazem o quê? Aumento da Selic, na expectativa de que você traga esse crescimento do PIB de 3 e tanto para alguma coisa mais próxima do 2,5. Se a gente voltar nos próximos itens da nota, da ata, né, o que a gente vai ver? Tem uma preocupação ali com o crescimento, como ele diz, do mercado de trabalho, né? Quer dizer, veja, os salários estão crescendo mais do que a inflação. E isso, ao invés de ser uma comemoração, né, de um governo presidido por um partido que se chama Partido dos Trabalhadores, que tem um presidente que, né, teve toda a sua história política marcada como líder sindical, né, lutando por melhores salários, por melhores condições de vida, liderando greves por melhores salários. Agora, isso aparece no seu governo como sendo um problema, né? Uhum. Porque, de novo, quer dizer, você está dando aumentos salariais acima da inflação, que efetivamente, em alguns casos, realmente aconteceu. Então, na lógica do economista conservador, isso aumenta a demanda, isso provoca uma corrida ao consumo, e isso estaria na explicação do preço, do aumento no preço dos derivados de petróleo, isso estaria na base do aumento do suco de laranja, estaria na base do aumento da tarifa de energia, estaria na base do aumento dos preços de trigo e outros, o que é uma loucura. Não é? Mas isso é uma preocupação do Copom e isso está presente também na ata, tá certo? Uhum. Legal. Vamos para o próximo ponto. Item. Opa, peraí. Pode ser. Deixa eu mudar aqui a posição, senão fica muito baixinho. Vamos para o item 17. Isso. Então, um tema de risco recorrente no debate do Copom tem sido aquilo que ele chama da desancoragem das expectativas de inflação, inclusive para prazos longos. O que significa desancoragem? Né? Vamos traduzir o Copom-mês. Desancoragem vem de âncora, né? Quer dizer, é uma desâncora. Então, a âncora serve para puxar alguma coisa e prender no fundo do mar e segurar o barco, segurar o navio. Na hora que eles criam a desancorar, significa que o barco e o navio, né, deixam de ficar presos àquela meta da inflação
e isso cria problemas futuros. Certo? Quer dizer, mas o que eles se baseiam? Eles se baseiam, basicamente, numa pesquisa chamada Focus. A gente já conversou aqui algumas vezes sobre isso. Toda semana o Banco Central inquere, né, pergunta para a nata do sistema financeiro, alguma coisa, cada semana varia, mas em torno de 140, 150 dirigentes, presidentes e altos membros de bancos e instituições financeiras, qual a avaliação deles sobre a perspectiva futura da economia brasileira. Então, o que eles pensam do PIB, o que eles pensam da inflação, o que eles pensam da situação de comércio exterior, né, exportações e importações, e principalmente o que eles esperam da Selic, da taxa de juros. E isso vira uma bíblia para o Banco Central e para o Copom. Tá certo? Eles dizem, não, mas o mercado decidiu, o mercado... Não tem nada de mercado. Se você quer pensar mercado, significaria o quê? O conjunto das empresas ou dos setores da indústria, do agronegócio, do comércio, dos serviços, mesmo pelo lado da demanda, os trabalhadores, os aposentados, os funcionários públicos, o que se pensa a respeito da perspectiva da economia brasileira. Mas não, eles perguntam para 140 da nata do financismo, que é uma visão... Paulo, esse aqui eu tirei exatamente lá, é o Boletim Focus, tá, do Banco Central. Veja aqui, ó, na segunda coluna, da direita para a esquerda, número de respondentes. Pergunta sobre IPCA, 143, sobre PIB, 112, sobre câmbio, 118, sobre Selic, 132. Ou seja, esse grupinho aqui que é tudo executivo, né, do setor financeiro, tudo executivo de banco, corretora, boutique de investimento, essa turminha aí diz para o Banco Central o que vai acontecer, por exemplo, com a inflação e qual deve ser a taxa de juros, e o Banco Central está, inclusive, na ata do Banco Central, né? E o Banco Central utiliza disso como a sua principal referência para tomar decisões. Incrível. Então, naquela tabelinha que você mostrou, está explicitado, né, com números e tal, é aquela tal da desancoragem. Porque, veja, a inflação, né, se todo mundo puder nos acompanhar, IPCA, variação, primeira linha. Há 4 semanas, o próprio mercado, entre aspas, essas 140 pessoas, diziam para o Banco Central, olha, 4,99, 5. Um mês depois, 4 semanas depois, na última reunião, esse mesmo pessoal diz, não, é 5,51. Aí o Copom vai e diz, olha, está desancorada. As expectativas de inflação estão desancoradas, elas tendem a subir para o que vai acontecer ao longo de 2025. Então, nós, membros do Copom, não temos nada a fazer senão o quê? Aumentar a Selic. Veja, se a nossa hipótese tivesse vigindo, né? Inflação meta 4,5, 1,5 para cima, chega a 6, isso aí não estava fazendo nem cócega, porque estava dentro da meta, tá certo? E o Banco Central não teria nenhum argumento, mesmo fazendo valer o Copomês, para aumentar a taxa de juros. Pelo contrário, seria o argumento, olha, a inflação está sob controle, vamos abaixar a Selic, tá certo? Mas não, o que se faz é exatamente o contrário. Isso é incrível, né? Porque são 140 pessoas que não foram eleitas, não foram aprovadas em nenhum concurso de sapiência ou de universidade, o que isso equivalha. São 140 pessoas cuja única virtude é serem executivos, altos executivos do sistema financeiro brasileiro. Isso confere a elas, na visão do Galípolo, na visão do Fernando Haddad, na visão do próprio presidente Lula, a autoridade para fazer projeção sobre qual deve ser a taxa de juros, para onde vai a inflação, para onde vai o crescimento do PIB. É impressionante, né? A chamada plutocracia, o governo dos ricos, né? Exato, e não tenha dúvida, né, quer dizer, de que esse pessoal, todo mundo se conhece, são todos amigos, eles frequentam as mesmas rodas, pertencem às mesmas associações, participam no dia a dia do mercado financeiro, comprando, vendendo, tomando decisões de forma coletiva. Você acha que eles não se acertam antes de responder
a cada sexta-feira, sábado e domingo, entendeu? É óbvio que sim. Então, não faz sentido. E um elemento a mais, tá certo? Quer dizer, que é importante da gente reter, veja, as variáveis, né? Então, inflação. Você pode dizer, não, tudo bem, qual a expectativa da inflação, etc., mas a inflação depende realmente do fenômeno econômico, da atividade, parará. PIB, a mesma coisa. Relações internacionais, exportações, importações também. Agora, tem um quarto elemento que é o fundamental nessa pesquisa, que é a Selic, a taxa de juros. Isso tem nada a ver com o fenômeno macroeconômico, Mauro. A Selic é uma decisão administrativa, entre aspas, do Copom. Então, não tem capacidade ou incapacidade, competência ou incompetência de projetar a Selic como, por exemplo, inflação. O cara pode errar, mas tem um modelo macroeconométrico que diz que PIB é a mesma coisa. Selic não. É o que os 9 diretores vão decidir daqui a 45 dias, ponto. E eles impõem uma faca no pescoço do governo ao dizer, olha, a Selic vai ser tanto, eles estão dizendo que vai ser 15. Então, isso é mais uma oferta, vamos dizer assim, de bandeja que é dado ao Copom e ao governo para dizer, ó, infelizmente, a gente tem que atender a demanda do mercado. O mercado está achando que a Selic tem que ser 15. Então, infelizmente, vamos ter que levar a Selic para 15. É diferente, o mercado avaliou que a inflação seria 5,43 e a inflação chegou a 5,42. Porque aí realmente foi oferta-demanda. Né? Aqui não, Selic é uma decisão administrativa. Ou seja, é lobby explícito na veia. É o oráculo de Delfos do Brasil, tomado pelo financismo, né? Paulo, mais um trecho aqui. Tem mais 2 trechos que você tinha pedido para separar. Esse primeiro aqui é bem curtinho, é o item 20. O comitê avaliou que os determinantes de prazo mais curto, como a taxa de câmbio e a inflação corrente, e os determinantes de médio prazo, como o hiato do produto e as expectativas de inflação, seguem exigindo uma política monetária mais contracionista. Traduz para nós. Então, isso aí estão dourando a pílula para justificar o que significa política monetária mais contracionista, leia-se aumento da Selic. Não é política monetária contracionista como ela já está, é mais contracionista. Então, isso se articula com aquela orientação da guidance, né, das diretrizes da reunião de dezembro ainda, de fazer na próxima reunião do Copom mais um aumento de mais 1%. Eles dizem aqui, ó, política monetária mais contracionista. E qual é o argumento? De 2 naturezas. O de prazo mais curto, desculpa, como o que está acontecendo no câmbio, que já não está mais acontecendo, né? Estava acontecendo aquela alta especulativa dos 6, já, né? Sumiu. E a inflação corrente, quer dizer, é efetivamente uma questão, mas ela é uma questão se a gente considera que é correto a meta irrealista dos 3% dados pelo Haddad e referendado pelo governo. Quer dizer, se tivesse uma média que refletisse um pouco a tendência histórica passada, não seria 3, seria 4,5, e a inflação não seria um problema. Nem a taxa de câmbio, né? Porque como todo mundo sabe que a taxa de câmbio é fruto da especulação e de um processo internacional sobre o qual o Brasil não tem controle nenhum, o câmbio não é um problema. Então, nem o câmbio, nem a inflação são problemas. Então, veja que gostosamente problemas criados para justificar a alta de juros. O que é hiato do produto, Paulo Cleis? Então, é isso que eu ia falar. Então, esses 2 primeiros que a gente falou são as determinantes de curto prazo, como eles dizem, e agora de médio prazo. Então, primeiro, hiato do produto. Vamos traduzir o copomês, né? Hiato, né, é uma diferença, né? Quer dizer, uma coisa maior, menor, a diferença é um hiato. Produto, no sentido do produto interno bruto. Por quê? Porque hiato do produto é um jargão do economês para dizer que você tem uma diferença entre 2 avaliações do que seja o produto de um país, o PIB.
E aqui, isso remete àquela conversa que a gente teve alguns minutos atrás sobre o chamado PIB potencial. Por quê? Porque o PIB potencial, no modelito desse pessoal, tem que ser 2,5, e o Brasil está crescendo a mais de 3. Então, isso cria um hiato, né? Porque, teoricamente, por esse modelo, se você está crescendo mais do que a capacidade econômica, infraestrutura, mercado de trabalho, etc., você pode ter realmente desarranjos, desequilíbrio de oferta, demanda, salário, né? E isso só seria controlado através do quê? Para variar, taxa de juros mais altas, tá certo? E isso é uma falácia também, né? Quer dizer, primeiro que não existe nenhum consenso a respeito da adoção do conceito de PIB potencial, que é, né, a cereja do bolo do conservadorismo monetarista, sempre foi. E segundo, quer dizer, que ele seja 2,5, né? Quer dizer, quem tirou da cartola esse número? Né? É um absurdo. E, por último, expectativas de inflação, né? Que é aquela tabelinha que a gente viu, né? O Deus mercado, né? Dizendo, olha, não, inflação pode passar de 5, chegar a 5,51, tá aí, ó, né? É a expectativa do IPCA para 2025. E isso os nossos 140 amiguinhos decidiram. Aí, os 9 membros do Copom falaram, olha, está desancorada a inflação, realmente temos que aumentar a taxa de juros, entendeu? Para encerrar, os últimos 2 trechos, ou 3 trechos que você trouxe, as notas 21, 22, 23, que tem a ver com o que eles vão fazer, não é isso, Paulo? Isso. Então, talvez não precise ler tanto no detalhe, né? Vamos poupar o nosso pessoal, mas o que eles dizem basicamente é isso, olha, nós acertamos em aumentar em 1%, como estava orientado, mostrava-se decisão apropriada, e para a próxima reunião, a linguagem, olha, o ciclo de aperto monetário será ditado pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta, tá certo? E de outras medidas sensíveis à atividade econômica. Então, eles repetem, olha, acertamos ao aumentar agora e vamos manter a orientação de aumentar 1% lá na frente. E aí, Mauro, eu pedi para você guardar esse 24, aí, o 24º, que é o último item, porque ou é o penúltimo, agora não lembro. Veja, qual é a última palavra desse item, Mauro? Emprego. Veja, em nenhum momento, além deste, o Copom menciona a palavra emprego. Ele fala austeridade fiscal, ele fala contracionismo, ele fala arroxo monetário, ele fala inflação, emprego em nenhum momento. É a única vez, isso é muito sintomático. E esse pessoal parece se esquecer que na mesma lei complementar que o Bolsonaro e o Guedes implementaram para aprovar a independência do Banco Central e criar realmente essa dificuldade, essa armadilha para o governo Lula, caso, né, ganhasse, como ganhou, isso aconteceu em 21, a mudança da lei, né? O que acontece? Aquela lei, ela estabelece que é a obrigação do Banco Central, de novo, inspirado no modelo norte-americano, e no caso, uma coisa boa, que a orientação do Copom não é só sobre a inflação, não. Ele tem que olhar para a questão do emprego. Só que eles esquecem, né, solenemente o emprego, e para dizer talvez que eles não esqueceram completamente, eles citam uma vez a palavra emprego no finalzinho da ata. Por quê? Porque as decisões dos caras, elas são completamente viesadas pelos interesses de classe e de fração de classe que eles representam. Eles são, obviamente, da classe dominante, né? Mas, em especial, atendendo os interesses da fração do financismo, do sistema financeiro. Então, acabou o emprego, eles só se preocupam para alertar que o mercado de trabalho está aquecido, que o salário está muito alto e que tem que, então, aumentar a taxa de juros para reduzir a atividade e provocar uma queda do emprego. Essa é a única menção que eles fazem ao emprego na ata do Copom. Legal. Obrigado, Paulo. Não vou te liberar sem você fazer menção ao seu artigo. Semanalmente, o Paulo Crias escreve um artigo publicado aí em vários órgãos de imprensa. O desta semana é 1 trilhão de juros.
fala desse artigo para nós, você acrescenta, inclusive, uma tabela bem interessante sobre esta questão do pagamento dos juros. Fala. Então, é uma tristeza, né, a gente ter que colocar um título como esse, mas como você sempre fala aqui, a nossa função é de informar, né, Mauro? Não estamos aqui para dourar a pílula de ninguém. O que acontece? O Banco Central divulga, né, mensalmente as suas estatísticas, e um boletim é o boletim da situação das estatísticas fiscais. Dentre uma série de variáveis importantes, ali tem o cálculo acumulado do montante de juros pago pelo governo federal, tá certo? A título de juros, de pagamento de juros da dívida pública. Isso é uma despesa orçamentária como qualquer outra, Mauro. É uma despesa que impacta o Tesouro, impacta o governo, como a saúde, como a educação, como a previdência, como a assistência, como o investimento, como a segurança pública. Só que há 40 anos, né, desde a década de 1980, especialmente 1990, se introduziu um adjetivo muito malandro e muito sacana, que é o primário. Não, a gente tem que dar uma abordagem para o déficit, superávit ou contas públicas primárias. E aí vira uma tautologia. Por quê? Porque pela definição do financês público, primário significa toda a conta não financeira. Então, você tira da contabilidade, do cálculo, justamente as despesas com pagamento de juros, porque elas são, pela definição tautológica, não primários. Então, quando o governo enche a boca e fala, não, vamos fazer equilíbrio, vamos fazer superávit fiscal primário. Por quê? Porque você tem 1 trilhão correndo livre, leve e solto, tá certo? Que é uma despesa orçamentária, uma despesa pública, mas como ela é despesa financeira, ela não entra no cálculo, mas impacta do mesmo jeito. Então, vamos fazer o equilíbrio fiscal em 2025. Se somar esse 1 trilhão, não tem equilíbrio nenhum, tem um déficit. Mas veja, isso não é um problema. O déficit, a gente já conversou sobre isso, quer dizer, não é a antessala da catástrofe, do apocalipse. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, você tem um recorde histórico daquilo que aconteceu ao longo de 2024. Então, foram 950 bilhões de pagamento de juros, aí eu brinquei, né, que a criança que está entrando na escola, no ciclo fundamental e tal, aprende nas aulas de matemática, a gente chamava de aritmética antes, né, Mauro, no nosso tempo, arredondar número decimal, né? Então, 0,95 trilhão, né, é 1 trilhão. Então, esses 950 bilhões se aproximam, significam 1 trilhão do orçamento público dirigido para quem? Para pagar juros para os detentores dos títulos da dívida pública brasileira. E que são quem são? É basicamente o topo do topo da nossa pirâmide da desigualdade. Então, são pessoas que têm títulos, são principalmente bancos, fundos financeiros, etc., que os fundos de pensão, tá certo? Que também têm nas suas carteiras. E quem recebe, quer dizer, na sua maioria, na grande maioria dos casos, não tem nada a ver com o oposto dessa medida, que são os atingidos pelas regras da alteridade fiscal, tá certo? Quer dizer, então, ao mesmo tempo que o governo libera sem nenhum controle, porque aí não tem teto, não tem limite, não tem contingenciamento, não tem arcabouço, não tem nada. Paga o quanto for necessário. Uhum. A mais, porque a Selic está aumentando. A base da remuneração dos títulos da dívida pública é, no mínimo, a Selic. Então, esses dois aumentos já encomendam um aumento ainda maior do estoque do volume de juros a ser pago nesse ano 2025, tá certo? Mas, enfim, esse dinheiro vai sem problema. E o contraponto disso é o quê? É corte no abono salarial, é corte no benefício de prestação continuada, é corte no que era a promessa do Lula do reajuste do aumento do salário mínimo, é limitação nos reajustes dos servidores públicos, são as quedas nas capacidades de gasto de todas as políticas públicas, sem exceção. Basta ver as reações, por exemplo, do MST com relação à reforma agrária, a situação da segurança pública, essa coisa toda. Então, um é o contraponto do outro, quer dizer, é o recorde trilionário, a despesa financeira
E, por outro lado, quer dizer, a obsessão do corte da tesoura com tudo aquilo que seja despesa da área social. E, para fechar, com o contraponto do quê? Que na hora que você corta na área social, Mauro, necessidade de saúde continua, necessidade de previdência continua, e qual é o caminho para isso? É promover privatização. Você oferece para o capital privado oferecer aquilo que o Estado, infelizmente, entre aspas, porque está estrangulado, não pode mais oferecer. É uma tragédia anunciada e recorrente, tá certo, na estrutura do Estado brasileiro. O Paulo Clias, se eu não desaprendi de fazer conta, eu te digo que eu não desaprendi, porque enquanto você falava, eu fiz aqui na calculadora do celular, 950 bilhões, parênteses, era 950 bilhões no final de 2024, tá? Nós já estamos só o que pagou agora em janeiro já superou esse 1 trilhão. Pode escrever, já está bem mais do que 1 trilhão. Mas, enfim, 950 bilhões é mais do que o dobro dos 448 bilhões de 2021. Não é da década passada, não é dos últimos 30 anos, não. Em 2021, ó. 2021, 2022, 2023, 2024. 4 anos, né? O governo Bolsonaro, inclusive, incrível, né? 448 para 950. Só para você ter uma ideia, metade de 950 é 475. Por que é que mais do que dobrou o total de pagamento de juros para os bilionários, multimilionários, milionários, muito ricos e ricos do Brasil pelo governo Lula em relação ao governo Bolsonaro? Bom, primeiro, deixa eu só fazer uma correção. Eu não tive tempo, na verdade, porque eu estava muito corrido, de fazer uma atualização inflacionária, vamos dizer assim, desses valores. Então, se você pegar dias de hoje, quer dizer, esses 448 talvez seja um pouquinho mais, 500 e pouco, mas na essência está mantido, tá certo? O fato concreto é que a gente tem dois movimentos que justificam esse quadro, tá certo? Quer dizer, veja, em economês também a gente tem dois tipos, desculpa explicar, mas é importante, dois tipos de variável econômica que a gente chama, né? Uma é a variável estoque, tá certo? E a outra é aquilo que a gente chama de variável fluxo. Então, nesse caso, quer dizer, a variável estoque é o quê? É o volume total da dívida pública brasileira, que está agora em torno de 7,5 trilhões, se não me engano. Essa é a variável estoque. A variável fluxo é aquela que, ao longo de um período, a gente já acostumou, né, a considerar um ano, um exercício fiscal, né, um ano civil, de janeiro a dezembro, 12 meses, o quanto você gasta do orçamento público para pagar os juros relativos àquele estoque da dívida, tá certo? Então, são duas coisas que influenciam. Primeiro, o estoque, o volume do estoque. Quanto maior o estoque, mais juros você paga a cada exercício. Mas o mais importante é a taxa de juros. Vamos dizer, no limite. Se a gente adotasse, por exemplo, o que ficou valendo durante alguns anos nos Estados Unidos, na União Europeia e no Japão, está valendo até agora. Taxa de juros oficial, 0. Para nós isso é uma abstração, né? Como é que pode? Mas existe, gente. É um estímulo de política monetária para dizer, não fique com dinheiro parado. Se você ficar com dinheiro parado, por exemplo, aplicando em títulos do governo, você perde, porque a taxa de juros é 0 e tem inflação, ou às vezes a taxa de juros é negativa, e pode parecer um contrassenso. Mas é um instrumento de política monetária para quê? Para estimular o empreendedorismo. Pegue esse dinheiro e invista. Abra uma empresa, amplie a sua empresa, faça investimento, porque, ainda que haja um risco nessa atividade, se você ficar com o dinheiro parado, você tem a certeza de que vai perder. Enfim, mas passada a digressão, uma taxa de juros 0, o estoque pode ser 10 trilhões. Quanto você vai gastar num ano a título de juros? Nada, porque a taxa de juros oficial é 0. Tá? Quer dizer, a gente está fazendo, né, uma anedota, porque isso está muito distante do caso brasileiro. Mas, se a taxa de juros fosse muito mais baixa, vamos lembrar, na época do próprio Roberto Campos Neto, ela chegou a 2% na época
da pandemia, pela coisa do isolamento, falta de atividade, aquela coisa, era uma tentativa de estimular o crescimento, tá certo? Mas não pode ser 2, entendeu? Uma taxa razoável, 6, 5, 7, 8, não importa. O volume de juros relativos ao serviço do estoque da dívida seria sensivelmente mais baixo. E isso contribuiria, inclusive, para a redução do próprio estoque. Porque as pessoas começam agora, não, porque a estoque também, a dívida vai explodir. Não tem nada disso. Ainda estamos bastante tranquilos, tá certo? Do ponto de vista Brasil, eu digo, na relação dívida-PIB, que é uma outra relação que esse povo do financismo adora, né? Então, não, está explodindo. Para o Brasil, o que interessa é a chamada dívida líquida do setor público. Então, se a gente vai olhar tanto o site do Tesouro quanto do Banco Central, a nossa está alguma coisa entre 66% e 67% do PIB. É razoável. Se você pega Estados Unidos, é 120% do PIB. O Japão é 215% do PIB. A grande maioria dos países da União Europeia é também 130% do PIB. E os países não estão quebrando. Não é o fato do Brasil estar com um estoque de dívida um pouquinho maior, tá certo? Que vai fazer quebrar. Muito pelo contrário. Quer dizer, se a gente retoma a atividade econômica a partir de uma taxa de juros mais baixa, por exemplo, isso, no horizonte de médio e de longo prazo, significa o quê? Aumento da capacidade arrecadatória, porque a atividade econômica gera impostos, tributos, etc. E isso vai contribuir, se não para reduzir, porque o objetivo não é reduzir, acabar com a dívida pública, ela é um instrumento importante de política econômica, mas impedir que ela seja comprometedora da capacidade fiscal, sabe? Já abusei demais de você. Para encerrar, mais uma última questão. Paulo, você falou desta diferenciação que se criou entre a noção de déficit primário, que é o déficit, então, do orçamento dos pobres, vamos chamar assim, e o déficit nominal, que é ir junto o orçamento dos pobres com o orçamento dos ricos, que é o pagamento dos títulos dos juros da dívida. Isto é comum? Tem muitos países do planeta em que esta divisão entre primário e nominal acontece? Não. Veja, nos países chamados desenvolvidos, né, quer dizer, você vai olhar as contas, por exemplo, dos Estados Unidos, você vai olhar a conta dos países da União Europeia, mesmo as contas do Japão, quer dizer, quando esse pessoal do financismo deles, né, ou mesmo as instituições multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, né, eles lançam aqueles balanços, né, da situação da economia global, né, quer dizer, o que você tem, não, porque o déficit fiscal norte-americano, eles não têm nem o adjetivo primário, porque é suposto de que quando está se tratando de déficit fiscal, é o nominal, porque o conjunto das despesas pesam se o objetivo é fazer uma análise orçamentária do impacto fiscal. Essa questão do primário, ela apareceu como uma malandragem histórica, né, na década de 1980, quando você teve, então, uma dos processos chamados das crises das dívidas, né, dos países do terceiro mundo, né, porque você teve, então, a crise do dólar, depois você teve a crise do petróleo, a crise da recessão norte-americana, etc. E o que aconteceu? A maioria dos países do chamado terceiro mundo, então era América Latina, África, Ásia, basicamente, tinham as suas dívidas públicas denominadas em dólar, e o Brasil, infelizmente, saiu dessa armadilha, a Argentina ainda não, por exemplo, e não conseguiram pagar, e eram bancos privados que ofereciam na época. Aí teve um movimento de socorro, né, quer dizer, e foram todos, então, a Washington, daí vem aquela ideia do consenso de Washington, né? Então, o Fundo Monetário, o Banco Mundial, etc., e o próprio Tesouro norte-americano salvaram os bancos privados, honraram o pagamento das dívidas em nome dos estados, dos países, então, Brasil, Argentina, México, enfim, todos, e estabeleceram na renegociação dessa dívida, porque a dívida antiga foi paga e novos títulos foram emitidos. Tá certo? O Brasil viveu isso em 1982, o Delfim era o ministro, depois em 86, depois em 90, enfim. E o que aconteceu? Eles introduziram uma cláusula que não existia até então, que, então, tinha estímulo à privatização, obviamente, para os estados, né? Era a ideia do auge do liberalismo, né?
estímulo à liberalização completa das economias, na sequência veio o Collor, né? Abertura irresponsável, né? Etc. E veio o quê? A geração de superávit primário. Foi a primeira vez que isso apareceu. Por quê? Porque eles pensaram, pô, se os caras não conseguem, os caras do país do terceiro mundo não conseguiram pagar a dívida dos privados, a gente quer garantir que eles, pelo menos daqui a 20, 30 anos, quando vencerem esses títulos, eles nos paguem. Mas eles são irresponsáveis, eles são demagogos, eles são populistas. Então, vamos estabelecer um compromisso do quê? Que eles vão gerar superávit primário nas suas contas públicas dos seus paizinhos. Por quê? Porque quando gera superávit primário, então você reduz educação, saúde, gera um superávit, esse dinheiro vai para o outro lado da conta e vira um superávit para pagar o quê? As despesas financeiras da dívida. Simplesmente assim. E isso passou a ser incorporado como uma coisa positiva, uma virtude, vamos dizer assim, de condução de política monetária e política fiscal. Em 2000, o Brasil aprovou a lei de responsabilidade fiscal, ainda sob Fernando Henrique, já está na lei, foi a primeira vez, antes era uma prática dos governos, está na lei a necessidade de gerar superávit primário, tá certo? Agora, a cada ano que o governo manda a lei de diretrizes orçamentárias, a mesma coisa, ele estabelece uma meta com a qual ele se compromete de política fiscal sempre primária. Nunca tocando e mencionando essa desgraceira dos juros. Porque imagina, se você passa a ter uma abordagem nominal, né? Não é nem o caso, né? Vamos zerar o déficit nominal, seria uma impossibilidade. Qual é a principal conta deficitária das contas públicas brasileiras? Porque os caras gostam de olhar, né? No primário, tem que cortar pessoal, tem que cortar saúde, tem que cortar previdência, que é isso que mais pesa no primário. Agora não, vamos olhar no conjunto, nominal, como você falou, incluindo a despesa com juros. Qual é a conta mais deficitária de todas e para a qual, se fosse seguir essa lógica, teria que começar a cortar? É a conta de juros. Ela está na frente de todas. Ainda que, por exemplo, a Previdência tem um gasto maior no mês e no ano, porque ela tem mais de 20 milhões de beneficiários. Mas na conta da Previdência tem um equilíbrio, porque tem receita. O trabalhador contribui, a empresa contribui, o próprio governo contribui. Então, o déficit previdenciário, que eles dizem que é escandaloso, é muito menor do que o déficit da conta de juros. Porque a conta de juros só tem despesa, não tem nenhuma receita. Legal. Que aula! Paulo Clias, obrigado. Chamei ele de última hora, porque saiu a ata ontem. Falei, não, vem explicar para nós. Ainda saiu esse artigo dele também ontem. Falei, não, vem para cá. Obrigado, Paulo. Foi muito interessante. Claro, o pessoal já pediu, vai ter. Vai ter corte, vai ter rios, vai ter todos os produtos informacionais resultantes dessa entrevista com o Paulo Clias. Obrigado, Paulo. Boa continuidade de semana para ti. Boas pedaladas para você, ciclista exemplar. Tá bom. Tchau. Obrigado, Mauro. E um abraço, um beijo a todas e todos aqui no canal. E boa semana, né? Vamos lá que a coisa ainda continua. Vamos embora.